Saluz! Tudo bem? Tudo jóia? Boa tarde! Olá, Julie. Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem por aqui também. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. E um prazer te conhecer agora. Essa live, Como é que é? tava me sentindo um pouco ansiosa por essa live quando o horário foi chegando, para Não, acelerando. que isso, relaxa. Pode relaxar que aqui todo mundo busca ser remanescente, viu, Julie? Tenho certeza que Amém. você também busca isso. Temos isso em comum. Mas, ô, Júlia, quero começar te desejando saluz. Sabe o que é saluz? Não. Sabe, Luiz? Júlia, saluz é saúde e salvação. É isso que eu desejo para você e para Amém. todo mundo que está assistindo essa live. Eu estou tentando dar um pin no meu comentário aqui, não estou conseguindo. Peraí. Agora vai. Vou deixar o nosso tema aí. E o pessoal que está entrando, o pessoal que está chegando agora, olha, manda, clica no aviãozinho aí, do lado dos comentários, clica no avião, manda para várias pessoas essa live que vai ser muito boa. E para cada pessoa que você mandar, você escreve um trigo ou um pão, que você está dividindo o pão, tá bom? E vai ser Legal. essa live aqui com a Júlia. Ó, eu já escrevi aí. Eu já escrevi aí. Você vai mandando essa live e vai dividindo com o pessoal. Chama, porque aqui você vai ter coisas muito, muito interessantes, boas, importantes para a nossa vida espiritual. Então, por favor, vá fazendo isso agora. Ô, Julie, Oi. queria explicar aqui, pessoal que está entrando, pessoal que vai ver essa live depois, por que esta série chama série remanescente, né? Remanescente é aquele que resta, aquele que sobra. Deus se refere ao povo salvo, né? As pessoas que serão salvas como remanescente, né? O remanescente, aquele que resta, aquele que persevera até o fim, é aquele que busca fazer a vontade dele. Então eu tenho certeza, Júlio, que você é uma dessas pessoas. Eu Amém. busco ser também uma dessas pessoas. Tenho certeza que todos que estão vendo essa live também busca isso. E a Júlia, eu conheço do Instagram, né? Conheço de ouvir falar, de seguir. E tem um ministério muito importante, que é o Cozinha Adventista. E dando umas receitas, dando dicas aí pra gente. E por isso, Júlia, achei importante chamar você, convidar você para essa live. E eu te agradeço por ter aceito o convite, Eu que agradeço o convite. por estar aqui. Eu queria iniciar, Júlio, perguntando para você como que foi, como que foi a sua infância até você resolver abrir ou começar esse ministério qual você tem hoje. Bom, eu nasci em um lar adventista, os meus pais são adventistas, os meus avós também. E aí que nós sempre tivemos uma alimentação baseada em Levítico 11, né? Daquilo que você Tá. pode comer e daquilo que você não pode comer. Só que mesmo dentro de Levíticos 11, mesmo comendo apenas o que tem ali, nós corremos o risco do alimento nos fazer mal. E Sim. aí, desde criança, eu reclamava que eu sofria muito de dores de cabeça, que eu não entendia na época, que era enxaqueca. Eu tenho muito enxaqueca. Ah, E isso me perturbou muito durante muito, muito tempo. Até hoje, às vezes, eu tenho enxaqueca. E chegou um momento sei. que eu não queria ficar tomando apenas remédio, né? Porque o remédio ele mascara o que você estava sentindo, depois vai embora o efeito. Aham. E eu queria levar uma vida mais saudável, porque eu acreditava que o estilo de vida natural fosse me ajudar a diminuir as crises de enxaqueca. E também
Porque eu compreendo que o remanescente, o povo de Deus, ao se aproximar mais ainda dos eventos finais do retorno de Cristo, ele vai buscar uma alimentação mais natural possível, que é o que está escrito lá nos escritos da irmã White, que com o passar do tempo as pessoas buscarão um estilo de vida mais saudável. E eu criei a página Cozinha Adventista exatamente por isso. Eu sempre Sei. gostei de inventar receitas, só que eu queria compartilhar isso com outras pessoas, porque eu acreditava que existiam outras pessoas que também queriam tomar a mesma decisão e teriam as mesmas dificuldades que eu estava tendo. Então, tem mais ou menos 2 ou 3 anos, não Legal. lembro exatamente, quando foi que eu tive esse ponto de virada, assim. Tem até um post no meu Instagram pessoal. Se voltar lá atrás, vai ter uma foto de um prato de uma salada que eu peguei no Pinterest, porque eu achei muito bonita a imagem. E postei, disse, a partir de hoje, eu vou tentar ser mais saudável, eu vou tentar me Olha, alimentar melhor. E aí, foi quando eu resolvi criar a página. Tem exatamente 2 ou 3 anos. sei. Criei a página Quando foi? Adventista. Nossa, rapidinho. Foi num final de ano, assim, uma virada de ano. Eu lembro que era época de Natal, mais ou menos. Eu pensei, a partir do ano que Sei. vem vai ser tudo diferente, porque as promessas de final de ano, né? E assim foi que surgiu a Cozinha Adventista. E sobre as dores de cabeça, cortar tudo que é lácteo, né? Leite, queijo, essas coisas reduzem Sim. muito as alergias que a gente tem tanto nariz quanto enxaqueca, porque eles são inflamatórios, né? É. Acabam nesses processos inflamatórios do nosso corpo e a gente nem sabe de onde vem. E aí eu fazia teste, sabe? Eu ficava um tempo sem comer queijo e Sei. estava. Aí dizia assim, vou fazer o teste, porque se eu comer agora e voltar, é enxaqueca. Aí eu comia e voltava. Ah, será que foi coincidência? Aí eu esperava outro tempo. Aí eu comia e voltava. Aham. Até que chegou em julho do ano passado, porque assim, quem deixa de comer carne corre muito pro queijo. Porque o queijo É. fica substituindo, né, alguns ingredientes na comida. Quando foi em julho do ano passado, eu já estava há muito tempo sem comer queijo. E nós fomos a uma pizzaria fazer um encontro de amigos e eu comi queijo. Ai, meu Deus, foi a pior dor de cabeça da minha vida. Pra você ter uma noção. Parece que o corpo vai rejeitando, né? Conforme passa o tempo, ele vai falando, não, ó, você já faz tempo, agora eu não quero mais, agora eu não aceito mais, né? Exatamente. Eu fui no neurologista e só para confirmar, Nossa, eu fiz uma ressonância magnética para ver se não tinha algo errado na minha cabeça. E o uau, neurologista falou, olha, corte queijo, não consuma refrigerantes. Ele falou muitas coisas que eu já não consumia, como refrigerantes, olha, embutidos, ketchup, mostarda, essas coisas. Assim, mostarda eu gostava. Essas coisas, quem sofre de enxaqueca não pode consumir, porque é dor na certa. A alimentação está muito entendi. ligada. Então, isso aí Uhum, foi mais ou menos o que me fez criar a página e mudar, que já era um estilo de vida saudável, né? aham, Mas melhorar ainda mais. entendi, entendi. E como que você, depois disso, né, o que que você sentiu na sua vida espiritual? Como que você viu essa união, que é o assunto de hoje, né? Como que a alimentação impacta a vida espiritual, como impactou a sua? E aí você Sim. pode começar a desenvolver. Tá bom. Eu tracei uns pontos aqui no meu computador. Então, como eu dizia, Ah, tem uma noção errada e dizem que o crente deve comer muito. E aí eles fazem aqueles memes na internet com um prato desse tamanho, você já viu? uhum, Aí diz que é prato de crente. Gente, isso é uma ideia aham, errada, porque isso é glutonaria. Isso não deve é, fazer parte do estilo de vida do cristão. Não deve fazer parte. verdade. E isso me entristece, porque até os próprios cristãos, os próprios crentes, fazem esses memes e ficam compartilhando em páginas que levam o nome da igreja também. E isso me deixa um pouco triste, né? Porque o povo de Deus remanescente deve pregar reforma de saúde e não fazer brincadeira com coisas que não são brincadeira. É verdade. Isso aí me deixa muito séria. Inclusive, a minha história favorita na Bíblia está lá Ah, no livro de Daniel, capítulo 1, quando Daniel e seus amigos são levados como escravos para a Babilônia para servir na corte do rei. E aí eles decidem não se contaminar com a comida do rei, com as iguarias.
Uhum. E não era só eles que estavam ali, não. Tinha outros tantos que estavam ali para servir ao rei. E Daniel faz aquele acordo, né? Que ele não comeria daquela comida e que ele se alimentaria por 10 dias de comida saudável, só frutas e legumes. E que ao final dos 10 dias fosse feito o teste e aqueles que estivessem mais fortes e mais inteligentes, aquela comida deveria permanecer. E aí Daniel estava mais saudável que todo mundo. Estava Legal. mais sábio. A Bíblia fala que ele estava mais sábio e ele estava com uma aparência melhor. Então aí nós Aham. começamos a entender que a alimentação tem a ver sim também com a nossa comunhão com Deus. Eu vou tentar ser um pouquinho resumida. Estou longe do meu computador porque o sinal estava ruim lá, mas vê só. Quando a gente se alimenta mal, de cara, isso vai atrapalhar a nossa cognição. Isso foi até o tema do meu TCC da pós-graduação em neuropsicologia. Como a alimentação pode atrapalhar nosso sistema cognitivo. Atrapalha Ah. sua atenção, sua memória. E o Atrapalha. pessoal, muita gente acha, né, Júlia, que o que eu tô comendo, tem gente primeiro que nem relaciona doença, que já é físico, né? Por exemplo, diabetes tipo 2, hipertensão, câncer. A maioria ainda não associa a comida com a doença, já começou mal. E muito menos o que você está falando agora, que vai atrapalhar na concentração, na cognição, no aprendizado, humor, é o que você vai começar a falar agora, Sim, e por fim na espiritualidade. Então, explica pra gente aí como que isso funciona. olha só. Muitas pessoas reclamam de que não conseguem sentir Deus, não conseguem ouvir a Deus. Mas essas mesmas pessoas também não conseguem desenvolver uma atenção na leitura da Bíblia. Na leitura de qualquer livro, elas não conseguem desenvolver atenção. Essa pessoa lê e depois se esquece, a memória não tá boa. E aí começa a reclamar. A gente precisa pensar que o ser humano, o corpo do ser humano, ele está todo conectado. A cabeça não é a parte do estômago. Tem uma citação da Ellen White que eu gosto muito, que ela Aham. fala que para a nossa mente se manter pura, o nosso sangue precisa se manter puro. E para que o nosso sangue se mantenha puro, a nossa alimentação deve ser a mais natural possível. Porque os Legal. alimentos do nosso estômago, eles são processados, os nutrientes entram na nossa corrente sanguínea que levam para nosso cérebro. E aí a Perfeito. alimentação acaba influenciando a nossa mente. Por isso que o comer errado causa esse negócio para muita gente, né? Falta de memória, falta de atenção. E se você não consegue lembrar o que uma pessoa te disse ontem, ou te falou agora há pouco, se você não consegue se concentrar na conversa com outra pessoa, como é que você vai se conectar com Deus? Que é alguém que você não está vendo, que é alguém que você não está ouvindo a voz audivelmente, como está me ouvindo nesse momento. Então é muito difícil. No momento que você passa a manter o seu corpo puro, o seu sangue puro, a mente pura, você consegue ter uma concentração melhor. Olha só, Deus deixou muitos frutos no Jardim do Éden e o casal poderia comer de qualquer coisa, mas eles resolveram comer do fruto proibido. O que foi que aconteceu? A entrada do pecado no mundo. Em Uhum. Levíticos, Deus concedeu ao povo de Israel ainda alimentos carnes, porque era o que eles queriam. E Deus Uhum. disse, desse você pode comer, desse você não pode. E mesmo tendo tanta opção de carne, as pessoas insistem em comer aquilo que é proibido. E o que acontece? Doenças, epidemias. Doença. Nós estamos vivendo uma pandemia É, e tudo indica que foi pela alimentação errada. verdade. As doenças começam a surgir quando o homem resolve desobedecer aquilo que Deus recomendou. Então, isso também está ligado diretamente na espiritualidade, porque aí entra um ponto importante: a obediência àquilo que Deus te disse para fazer ou não. No momento que você Verdade. resolve desobedecer, a sua espiritualidade, por consequência, vai ser afetada. Aquele livro Santificação, são 11 capítulos, o livro Santificação, de Ellen White. E 6 ou 7 capítulos falam sobre saúde, sobre alimentação e estilo de vida.
Sim. Dos 11 capítulos do livro Santificação, mais da metade fala sobre alimentação e estilo de vida. Porque a santificação tem a ver com o que você acabou de falar, com obediência. Obediência. Né? A santificação ela é obedecer. Depois que nós somos justificados, aceitos por Deus, nos arrependemos, pedimos perdão, começamos uma vida em Cristo, começa a fase da santificação. E a santificação nada mais é do que a obediência às leis de Deus, aos conselhos, aos reclamos, às advertências, ao que for. É obediência a Deus. Né? E isso também inclui as leis de saúde. Tem até eu deixei aqui separado uma citação bem legal que eu queria ler. Legal. Que diz assim, tá lá em Testemunhos, volume 2, página 352, que diz assim: se já houve um tempo em que o regime alimentar deveria ser das espécies mais simples, esse tempo é agora. Isso foi escrito há quantos anos atrás? Há 300 anos atrás. Então, se naquele tempo já era urgente as pessoas terem uma alimentação pura, que dirá hoje, né? Então, é um propósito de Deus nos levar a uma alimentação mais saudável, voltar ao estilo edênico, né? Até porque na Nova Terra, que é para onde nós queremos ir, tenho certeza de que ninguém vai estar matando nenhum animal para comer. Boa. Então, vamos lá. Aí... Ó, legal. O cérebro, ele é o órgão do nosso corpo que ele controla tudo. Controla todas as coisas. Então, nós precisamos manter esse órgão saudável se nós desejamos que as outras partes do nosso corpo também estejam saudáveis, não é isso? O nosso cérebro, ele é composto por vários neurônios. E a conexão entre um neurônio e outro é o que nós chamamos de sinapse. Legal. Entre a sinapse, acontece assim, ó. Faz de conta que isso é um neurônio, esse é outro neurônio. Para que o nosso corpo funcione, eles precisam ter uma conexão chamada sinapse. O que é transmitido no meio dessa fenda aqui é o que nós chamamos de neurônios. Neurônios não, neurotransmissores. Os principais neurotransmissores que nós temos é acetilcolina, adrenalina e serotonina. A serotonina é bem popularmente conhecida devido a casos como depressão, que as pessoas falam que precisa aumentar os níveis de serotonina para diminuir a depressão. Então, esses são alguns neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles são encontrados na nossa alimentação. E eu vou dizer aqui alguns onde podemos encontrar alguns desses neurotransmissores. Eu não sou nutricionista, mas como eu falei, eu fiz neuropsicologia e meu trabalho de conclusão foi relacionando a alimentação com mental. Vamos lá. A acetilcolina, ela é responsável pelos processos de memória, memorização. Como é que você vai ter uma memória boa? Então, ela não é um componente que a gente encontra nos alimentos, mas a gente encontra ela em outra substância que quando a gente consome o alimento, ela é processada e se transforma em acetilcolina no nosso corpo. Sim. E onde é que a gente encontra? Aí eu vou dar algumas dicas, ó. Amendoim, vegetais crucíferos, não precisa cozinhar alguns vegetais, porque você vai encontrar a acetilcolina ali e você vai ter uma memória melhor. Então é importante ficar comendo esses vegetais de forma cru. Legal. A memória. A adrenalina também. A adrenalina não vai ser encontrada você pega um alimento, não vai ter adrenalina, mas lá vai ter a fenilalanina, que ela é um neurotransmissor que quando a alimentação, ela dá para o corpo a matéria-prima para fabricar esses neurotransmissores, certo? Seu corpo vai pegar, vai, como é que fala? Separar ele. Vai transformar aquilo. E ele vai absorver aquilo ali e transformar em adrenalina. Legal. Ela também vai te ajudar nos processos químicos cerebrais. E ela é encontrada na maioria das coisas que contém proteína. Eu sei que a carne tem proteína, mas o feijão também tem proteína. Sim. O grão de bico também tem proteína. A gente tem muita coisa com proteína. Sim, o próprio amendoim que você falou. Por que a gente procura esses nutrientes nos vegetais e não na carne? Porque hoje em dia os alimentos carnes eles não estão saudáveis como eram antigamente.
Se na época da irmã White ela já dizia que nós deveríamos voltar para uma alimentação pura, quem dirá hoje? Como é que está a qualidade das carnes que nós encontramos hoje? Esses animais presos, que são injetados aqueles vários venenos que nos fazem muito mal, não é a mesma Antibiótico. qualidade dos animais na época do povo de Israel, que eram criados Aham, soltos, não tinha esse monte de veneno. Então, por isso que nós é verdade. tentamos voltar à alimentação mais natural. Então, ela também é mais conhecida. Ela também não é encontrada diretamente no alimento, mas a gente tem o triptofano, que a gente encontra Isso. muito na banana. A banana ela é riquíssima em triptofano, e quando a gente come, o nosso corpo transforma ele em serotonina. E o Perfeito. serotonina dá o quê? Ah, melhorar o seu humor, vai melhorar tudo, seu sono, vai diminuir os níveis de ansiedade, depressão. E tudo isso vai afetar na sua vida espiritual. Porque se você não está bem, se você não está com a saúde mental em dia, você não vai conseguir ter uma saúde espiritual. Porque estão alinhadas. Aham. É isso que o pessoal não Você precisa ter entende, Júlio. É isso que a maioria das pessoas não entende. Pode falar, pode continuar. Essa ligação, né? Por que que uma coisa está ligada à outra? E por que que Deus se Sim. preocupou tanto, né, em falar sobre isso, em nos deixar tantos livros, em nos deixar tanta luz sobre isso, né? E mesmo assim a gente fica ali patinando ou fica até teimando e discordando muitas vezes, né? Alguns alimentos que vão atrapalhar a sua cognição e, por consequência, a sua alimentação, a sua espiritualidade. Uma vez eu vi um médico pregando e o tema do sermão dele era do Éden ao fast food. Então, Uau. é o que o crente fez essa transição da alimentação do Éden para a alimentação de fast food. Então, algumas Aham. coisas lá como isso pode atrapalhar a sua cognição. Vamos lá, a gordura trans, que a gente encontra muito em fast food. Ela vai danificar as artérias do seu cérebro. E ela vai provocar um envelhecimento que ele se assemelha ao envelhecimento causado pelo Alzheimer. Uau. E aí, como é que você vai saber que a comida tem gordura trans ou não? Olha o rótulo, pesquisa na internet, é muito fácil descobrir se aquele alimento tem gordura trans ou não. Outra coisa, os alimentos Geralmente industrializado tem, né, Júlio? pré-sim, Geralmente industrializado tem. Para aumentar o tempo de prateleira, eles colocam, né, verdade. biscoitos, bolachas, doce ou salgada, bolos, alguns pães até. Enfim, os mais diversos. Olha lá no rótulo que você vai descobrir se tem ou não tem. Mas se for industrializado, grande chance. Você pode dar um exemplo aí, Raul, de alimentos pré-cozidos? Alimentos pré-cozidos, aquela batata congelada, né? Batata frita congelada, eu acho que ela é pré-frita, né? É, O pizza, salsicha. eles também causam envelhecimento do cérebro. E eles aumentam as chances de você desenvolver doença degenerativa. Então, pessoal, posta lá esse print, marque a Julie. Se você ainda não me segue e quiser continuar acompanhando essas lives, pode me seguir. Se você me segue e não segue a Julie, não sei ainda o que você está fazendo, siga a Julie, que ela tem umas receitas maravilhosas e dicas preciosas. E eu quero convidar, Julie, você, seu esposo e todo mundo que está assistindo a live amanhã está com a gente, que amanhã é o Leandro Quadros. O Legal. Leandro Quadros vai falar olha o tema, quem é o verdadeiro remanescente? Quem é o verdadeiro remanescente, tá bom? Amanhã, Leandro Quadros, então. E, pessoal, tem no meu perfil lá um grupo de Telegram, entra lá, quem quiser também, receitas, dicas, a gente posta lá. E fica mais fácil a gente se comunicar. E, Júlia, quer dar algum recadinho final aí? Convidando, falar de alguma coisa? Você tem algum livro de receita, alguma coisa, não? Não, livro de receita não tem, mas a minha página é um livro. Pode É ficar. verdade.
E em 10 minutos, pode correr no Stories que eu vou estar disponibilizando o material que eu falei aqui. Show. Muito obrigado, Julie. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, te guarde, você e seu esposo. E estou já pensando na próxima. Tá bom, bom? então. Vamos dar certo dessa vez. Um abraço. Nada. Um abraço para você, essa luz para todo mundo.